Senhor no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 6, 11. Atos 1, 6, 11. Diz assim a palavra do Senhor. O tema do texto é a ascensão de Jesus. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós vos foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Eu vou falar hoje da necessidade do Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos capacita para sermos e darmos testemunho daquilo que Jesus Cristo é na nossa vida. Ou seja, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para darmos testemunho. Para nós sermos testemunhas, para nós falarmos daquilo que vivenciamos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida para nos dar poder. E aí nós vemos tantas pessoas que falam com a voz de poder, que usam uma roupa de poder. Na realidade, esse poder ele não é nosso, não vem de nós, ele vem de Deus. Eu fico vendo vídeos, recebendo vídeos de pessoas que falam umas línguas, que falam de uma forma poderosa. Isso, na realidade, é uma teatralização do poder. Vejam como eu sou poderoso, vejam como eu tenho, vejam como eu sou, vejam, eu estava aí agora no Brasil, alguns dias, encontrei com duas pessoas que não são da nossa igreja, estava na calçada do outro lado, e eles vieram falar comigo, e aí falou: seu pastor? E eu falei: sou o pastor. Glória a Deus, pastor! Que maravilha! Aí vinha um pastor da igreja perto. Esse que é o pastor, amado varão. E era tanto poder naquele encontro, só estava dando um bom dia. Era tanto teatro de poder que hoje se manifesta em tantos locais de culto, porque se você não tem esse poder, ou não mostra que tem esse poder, imagina, você não é um pastor. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Deus não dá a sua glória para nenhum homem, meu irmão. Deus não dá esse poder que eu sou poderoso para nenhum homem. Deus não me dá a batuta que eu aponte, que eu fale para nenhum. Eu preciso explicar para vocês, por isso que eu já disse e repito, eu, quanto pastor, preciso estudar a teologia, estudar a palavra para ensinar a você. Essa é a minha missão, que está revelada no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que Deus deu pastores, apóstolos, mestres, para que nós pudéssemos ensinar o povo de Deus a estar à estatura de Cristo. Essa é a minha missão, preparar vocês para estarem numa estatura de vida diferenciada. Essa é a minha missão. Eu não tenho que inventar, eu não tenho nada, eu tenho que estar preparado, uma vida diante de Deus para preparar a igreja para que você possa viver uma vida diferenciada. E a palavra é clara, a Bíblia é clara, eu preciso estar preparada para te preparar. Quantos homens poderosos, e muitas pessoas olham, nossa, que homem poderoso, nossa, esse homem é um poder puro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse teatro é feito quando, na realidade, falta o poder do Espírito Santo de Deus. Falta a manifestação do poder. Nós somos homens que precisamos de Deus, que precisamos da glória dele na nossa vida. E sem a glória de Deus na minha vida, vai ser manifesto o que é de pior em mim. Vai ser manifesto o que é de horrível em mim.
Nenhum homem, todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. A glória significa a presença, a Shekinah de Deus na nossa vida. Então nós vamos entender o que significa essa palavra poder, que as pessoas falam com a voz poderosa, a igreja, que as pessoas têm tanto poder, tanto teatro de poder. A palavra poder, ela no grego, ela significa, ela foi escrita lá, dunamis. Da mesma forma que eu estou falando aqui, D-U-N-A-M-I-S, dunamis, que significa capacidade, possibilidade. A palavra dunamis significa uma dinamite de capacidade, olha, entenderam? Dinamite de capacidade. Que coisa profunda que Jesus quis dizer, não é? O Novo Testamento, que foi escrito no grego, ela é muito rica. Então, a palavra dunamis significa uma grande capacidade, uma capacidade com grande possibilidade, uma dinamite de capacidade. É isso que Jesus colocou ali e que foi escrito em grego. Vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber uma dinamite de capacidade. Ora, por que Jesus estava falando isso para eles? Olha, os discípulos, eles estavam, extremamente emocionalmente abalados, porque Jesus tinha morrido, eles passaram dias horrorosos, eles estavam incertos de muitas coisas. Jesus, ele volta, fica 40 dias e 40 noites orientando a eles e diz assim, estou indo embora. Aí eles perguntam a Jesus assim, vai ser agora que Israel vai tomar o poder de Roma? Não. Eles ainda têm muita dúvida, eles ainda têm muita incerteza. Eles não se sentem ainda capacitados. É lógico que para eles é muito difícil, para qualquer um de nós é muito difícil pegar a responsabilidade que foi dada para eles. Eles estavam se sentindo incapazes. Jesus fala para eles assim, vocês vão receber uma dinamite de capacidade, de possibilidade, de potencialidade quando descer sobre vós o Espírito Santo. Entenderam? Não é poder de, sou poderoso, olha como eu falo, vou orar aqui que eu posso tudo. Não, não é isso. Jesus falou assim, vocês vão receber uma dinamite de capacidade, uma dinamite de possibilidade, um dunamis, uma capacidade para que vocês possam ser o quê? Minhas testemunhas. É a capacidade e a possibilidade de nós testemunharmos de Jesus para Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, vizinhos, trabalho. Ele sabe do nosso sentimento normal, humano, de incapacidade. Mas ele diz para aquele povo, ele diz para a sua igreja que quando tivesse a experiência com o Espírito Santo, nós teríamos esse dunamis, a capacidade, uma potencialidade, uma dinamite de potencialidade que nos daria a possibilidade de testificar, de testemunhar, de falarmos sobre Jesus. Até porque ele coloca em diversas áreas, sabe que para nós testemunharmos no trabalho, testemunharmos na rua, testemunharmos em tantos lugares, é muito difícil, você precisa, muitas vezes, de uma autoridade para você ser testemunha de Jesus e falar ali de Jesus. Eu me lembro de tantas experiências, tantas histórias que eu até contei para a igreja, mas eu me lembro certas vezes que volta e meia acontece comigo, como homem, com todos nós. Eu estava no mercado em Nova Iguaçu, e estava eu aqui, Leonardo estava um pouquinho afastado de mim, aí chegou um homem, se aproximou de mim, e olhou para mim e falou, olha aquela morena lá. Eu olhei para aquela morena, perdão, gostosa, bonitona, né? Eu pegava, fazia, poxa, não é não, amigo? E agora, né? O que a gente faz? Eu olhei para ele e disse, não pegava não, amigo. Ele, não, pegava não. Sou homem de uma só mulher. Sirvam Deus vivo. Eu jogava futebol, já falei, hoje não dava nem para chegar perto do futebol, e ali eram só homens. Nossa, as conversas de boçais de homens, até porque essas conversas não, enfim, né? Eu chegava lá e dizia, não. Essa capacidade ela não é nossa, é a capacidade do Espírito que nos fortalece, é no trabalho, em tantas circunstâncias que nos dá a autoridade para falarmos não. Para isso, você precisa entender, igreja, nota, escreve, entende, porque nós seremos libertos pelo entendimento. É a renovação do entendimento, é a renovação da visão, senão nós continuamos na mesma vida miserável,
mesmo estando dentro da igreja. Então nós entendemos o que significa poder, não é nada teatralizado. Se vê teatro, sai fora. Isso não é manifestação de Deus. E aí nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos capacita, então nós entendemos que nós necessitamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Nós necessitamos que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Nós não compreendemos, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, imediatamente o Espírito Santo de Deus vem até nós e nós começamos a ter uma orientação sobre o Espírito Santo na nossa vida. Isso é fato. Mas nós precisamos ter uma experiência que nós, na teologia, chamamos de segunda obra da graça, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta em nós, mesmo quando nós conhecemos o Senhor Jesus, mesmo quando nós somos batizados nas águas, nós precisamos de uma experiência espiritual, e nós vimos isso seguidas vezes na Bíblia. Nós podemos ver quando Jesus, quando ele foi batizado, e naquele momento o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Você pode ler isso no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 9 ao 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos claramente a necessidade que o próprio Jesus, quando estava como homem, que o Espírito Santo viesse sobre ele e tivesse com ele um encontro. Também nós podemos ver uma história linda no livro de Atos, que nós começamos a ler na semana passada, capítulo 10, versículo 44. Pedro ele é chamado a falar com Cornélio, que não era judeu, e naquele tempo o judeu não poderia falar com quem não era judeu. Até hoje é assim. E aí então Pedro ele olha para aquele povo que não é judeu, tendo uma experiência com Jesus. Olha o que acontece. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falar em outras línguas, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que ainda, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo, versículo 44, depois vieram dons espirituais. Não significa que quando nós recebemos o Espírito Santo, ou quando nós temos uma experiência com ele, que vai ser manifesto os dons do Espírito Santo. Aqui aconteceu porque eles necessitavam de toda essa manifestação. Nós vamos ver mais profundamente ainda, no capítulo 18 e 19 de Atos, a história de um homem chamado Apolo, que pregava as Escrituras, que falava. E olha o que acontece no capítulo 19, do versículo 1, 2 e 3. 19, 1, 2 e 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando credes? Ou seja, eles eram discípulos, já tinham o Espírito sobre a vida deles, mas era necessário que o Espírito Santo viesse sobre eles. Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Ou seja, nós entendemos que nas duas histórias eles tiveram encontro com Jesus, mas eles precisavam do batismo do Espírito Santo. Eles precisavam serem batizados no Espírito Santo. Mais uma vez é necessário nós entendermos o que significa a palavra batismo. A palavra batismo significa emergir, aprofundar. Paulo perguntou: vocês já foram emergidos no Espírito? Vocês já se aprofundaram no Espírito? É essa a colocação que Paulo está fazendo. E eles falam: nós fomos emergidos nas águas, mas não no Espírito. E Paulo falou: não, é necessário que vocês sejam emergidos no Espírito. E Paulo orou por eles. Quando, porém, começou a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, versículo 15. Como também sobre nós no princípio. Ou seja, Paulo perguntou para eles, crentes, discípulos, mas que eles precisavam ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Até agora nós já entendemos o que significa testemunhar. Precisamos do Espírito Santo que nos dá poder, ou seja, dunamis, que é uma bomba de capacidade para testemunharmos. Agora nós vimos que mesmo crentes, nós precisamos ter uma imersão
Nós precisamos sermos batizados da segunda obra da graça, como a teologia chama, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. E aí vem a pergunta que sempre me fazem: como é que nós recebemos esse tal Espírito Santo? Como acontece isso? É uma experiência ou é uma constância? 1 Pedro 1, 13 ao 16. Pedro, ele ensina, porque Pedro, inclusive, foi o mesmo Pedro que nós vimos no capítulo de Atos 10, ele fala para a igreja como nós podemos viver uma vida emergida no Espírito Santo. E assim recebermos a dinamite da capacidade de sermos testemunhas. Ele fala, olha, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo que vos chamou, tornai-vos santos. Aqui está a chave para você viver o testemunho, ser o testemunho, viver uma vida transformada, gozar da vida transformada, é estar aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas antes ou anteriormente. E ele está falando para a igreja. Já expliquei algumas vezes, e ele fala no versículo 16, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. No grego, duas palavras, o primeiro sede santo é sede separado, o segundo santo significa porque eu sou puro, Deus é puro e nós precisamos ser separados. Nós precisamos de uma vida santa. E essas palavras, meus amados, no final dos tempos que nós estamos vivendo agora, eu preciso muito que você não seja ignorante. Versículo 14. Eu quero que você escute o que o Espírito está dizendo para você nessa noite. Abre o seu ouvido. Eu ontem na viagem, meu filho botou uma música. Ela é uma letra muito doida, não é? Enfim, é de um grupo, esqueci o nome dele, que fala tão, loucão. Ele fala, sabe, deixa de ser louco. Tá maluco? Tá ouvindo a palavra o tempo todo aí, entra para um lado, entra para o outro, ou não está entrando uma gota do que está sendo dito para você? É simples, camarada. Olha para a vida daqueles que vivem uma vida louca. Dá ruim. Não tem o testemunho em si. E quando quando não dá ruim em você, vai dar ruim no teu filho. Já prego isso 30 e poucos anos. Deus, eu queria comprar uma furadeira espiritual, furar o crânio. Não está vendo que está dando ruim, não, camarada? Eu estou perguntando para você. Eu não tenho mais paciência, e eu falei isso para Deus esses dias aqui no meu devocional. Eu não tenho mais paciência para ficar falando para quem não quer ouvir. Deus, me ajuda. E eu precisei orar aqui, e quase quebrei tudo aqui para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse em mim. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Você precisa largar as paixões que você tinha anteriormente. Você precisa de separação. Eu quero que você escute isso. Porque a gente chega falando que sede santos, aí você está aí na igreja, né? Lixando a unha aqui, ó. O pastor que recebeu a palavrinha de coisinha da pastora aí. Para de coisa fiada, rapaz. Para com isso. Eu não estou aqui para ser queridos. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte, olha, presta atenção. E o buraco, lembra que eu já te falei que eu me sinto como aquela seta gigante, eu falo, vai cair. Só que você estava longe, agora está pertinho o buraco. Ei, vai dar ruim. Aí eu fico, porque sede santos, você fala, que santo, que nada, eu que nada. Conversa fiada. Eu não estou aqui para conversa fiada não, amado. Você tem que largar as paixões, as coisas dessa vida, que são paixões, desejos, e que a Bíblia é colocada muito mal, e colocada por uma peca de pessoas que querem, eu não sei nem o que elas querem, nem me interessa, mas o que eu quero para você, é o que o Espírito Santo de Deus me chama nessa noite para dizer para você. Você precisa largar as paixões que estão te destruindo. Larga. Parou. Você precisa de separação. Você precisa de lockdown. Lockdown, entendeu?
Sabe esse período de 1 ano e 2 meses aí, 1 ano e 4 meses, está todo mundo dentro de casa, desesperado? É horrível mesmo, psicologicamente, eu sei disso. É horrível, um horror mesmo. Mas é o que você precisa fazer a partir de hoje, camarada. Você precisa se separar. Lockdown. Se o teu celular te faz pecar, joga ele longe. Se aquele teu amigo te faz pecar, joga longe. Aquela amiga, aquela televisão, qualquer coisa que te afaste de Deus, parou. Você precisa se afastar. Você precisa... Olha o versículo, está exatamente assim no grego. Pelo contrário, segundo o que é santo, separado, aquele que vos chamou, ou puro, aquele que vos chamou, tornai-vos. Olha que coisa linda. É você quem tem que se tornar. É você quem tem que se separar. É você quem tem que parar. É você quem tem que criar o hábito de orar. Você não está pegando nem na Bíblia, meu irmão. Que conversa é essa? Nem uma oraçãozinha? É isso mesmo. Dá um tempinho aí, meu irmão. Te torna santo, te torna separado. Dá oportunidade para Deus na sua vida. Pega teu negócio, pega tua mulher, pega teu filho, pega tua vida e te torna. Tornar, entendeu? Virar. Eu sou pastor e não sei se sabe o que vocês... Eu fico rindo, eu sei que eu sou mesmo. O anjo da igreja se refere a Apocalipse, que fala o anjo da igreja, o líder da igreja, o responsável da igreja, aquele que ministra a igreja. Mas eu fico rindo porque o pastor, eu acordo de manhã com uma vontade enorme de orar. E eu vivo o dia inteiro com desejo de orar. Eu fico lendo a palavra o dia inteiro. Oh, Deus, eu faço jejuns diários porque eu sou diferente. Para! A Bíblia diz que é uma luta entre a carne e as coisas espirituais. Vence quem você alimenta mais, já falei isso para você. A maioria das pessoas que estão frequentando a igreja são carnais. Já da época de Paulo, de Pedro, são carnais, alimentam mais os seus desejos pessoais, aquilo que querem, aquilo que desejam, aquilo que vem, como gostam, e fazem da igreja, do evangelho, do ministério, aquilo que querem, como gostam, e como dá ruim, criam vozes, criam estilos, defesas teológicas doidas para defender a sua humanidade dentro da igreja. O que nós precisamos fazer para recebermos o Espírito Santo de Deus? Lockdown. Separação. Lógico, eu não estou dizendo que você é diferente de mim, eu gosto das mesmas coisas, ou temos gostos diferentes, mas nós gostamos do que é humano. Mas eu prefiro e eu quero me separar para as coisas de Deus. O Espírito Santo vai estar sendo manifesto na sua vida quando você preste atenção ao que Paulo falou, quando você imergir. Estão entendendo ou não? Imergir, mergulhar, se aprofundar, inundar-se do Espírito. Inundar. Não é ficar na beirada. E acreditar que as coisas vão acontecer sem inundar, sem se aprofundar. Se você não inundar, você vai ver a igreja, igual você vê o seu trabalho, igual você vê a tua vida, você vai ver tudo humano. Tudo humano. Você não vai conseguir entender que igreja e evangelho e testemunho é tudo é Deus, Espírito Santo na nossa vida. Nós somos seus agentes. Estamos aqui apenas para sermos a testemunha viva do Deus vivo. Estamos aqui apenas para dizer, Deus está aqui, Deus te ama, Jesus te ama. Aconteceu na minha vida. Para recebermos o Espírito Santo de Deus no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos filhos, nós precisamos lockdown. A palavra já dizia para nós, já mostrava para nós abertamente que o homem amaria mais as coisas do mundo do que a Deus. As consequências de amar o mundo mais do que a Deus são desastrosas. Vidas totalmente destruídas. Jesus falou certa vez, e você já ouviu, que a porta é larga das coisas do prazer. É larga. E é tudo aquilo que nós queremos. Jesus falou que o caminho do mergulho espiritual seria uma porta estreita. Paulo, ele agrega nessa palavra, dizendo que nós iríamos usar uma armadura, uma roupa pesada, capacete da salvação, escudo, espada.
Mas é quando nós ficamos separados daquilo que nos afasta de Deus, que nós nos tornamos testemunhos vivos do que Deus fez na nossa vida. Quantas pessoas enfermas. E volta e meia, quando eu escuto de alguém doente, cego, como eu preguei na quinta-feira, na última quinta-feira eu falei da Provérbios, a ursa que perde o seu filho, é melhor encontrar com essa ursa que perdeu o filho do que com um insensato na sua idiotice, na sua estultice. Meu Deus! Eu sempre creio que o homem pode ser transformado. Que seja hoje que ele entenda. Que a vida miserável que ele está vivendo, mesmo tendo todo o dinheiro ou todas as coisas que ele possa imaginar, essa vida pode ser transformada se ele mergulhar no Espírito. Enquanto você não mergulhar nas coisas espirituais, você vai ver tudo de forma humana e você vai ver uma santidade. Você vai ver um lockdown dentro do pecado. Você vai ver tudo humano, tudo fraco. O seu testemunho é um testemunho morto. Você não tem a capacidade, a autoridade, o poder de falar daquilo que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida. E fez o que se você não mergulhar? Nós vimos que você pode ser convertido, mas você precisa emergir, mergulhar nas coisas espirituais. Esse é o segredo, meu irmão, para que você tenha a capacidade explosiva de falar daquilo que Deus é na sua vida. E aí a manifestação de 1 João 5, quando diz que o testemunho está em si mesmo, se manifesta aí. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você fala, você emana, você é, porque a glória de Deus está na sua vida. Não é você, é apenas você é um recipiente que está cheio daquilo que não é seu. E essa manifestação, ela não pode acontecer só uma vez, mas ela precisa ser diária. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, já falei milhões de vezes, quando eu era adolescente, foi uma experiência que marcou a minha vida, mas hoje ainda preciso manter a experiência hoje, eu preciso emergir hoje, eu preciso renovar hoje, eu preciso de avivamento hoje. Eu fico vendo, ai que meninice, as pessoas, vamos buscar o reavivamento. Para, meu irmão, o avivamento ainda pode acontecer hoje, diariamente. Hoje você precisa ter um avivamento com o Espírito Santo de Deus. Hoje você precisa decidir, não ser ignorante, mas decidir se separar. Eu não ganhei nada. O jogo só termina quando o juiz apita. Tenho servido a Deus 40 anos na minha fraqueza, nas minhas dúvidas, nas minhas limitações, mas eu prefiro me separar. Prefiro separar minha casa, prefiro separar meu casamento, eu prefiro me separar. Dá uma olhadinha na vida dos teus filhos. Isso aí é golpe baixo, né? Dá só uma espiadinha na sua saúde mental. Olha bem para a tua vida aí, camarade. Camarade é camarada no grego. Não é brincadeira. Dá uma olhadinha aí, irmão. Na sua saúde mental, ó, loucão, doidão, tá cheirando pó. É a música. Ontem o Leonardo colocou no carro. Meu pai guarda essa música. Eu falei assim, meu filho, eu vou botar essa música na igreja. Enferrou, porque é isso aí mesmo, loucura. Tá dentro da igreja, todo destruidinho, todo crentinho. E muitos até falam com a voz, crentez, com a vida toda destroçada. Mergulha, meu irmão. Se separa mesmo. A vida pode parecer, você não voa não. Mas vai ser legal, não vou não. Domingo eu tô lá na igreja. Aí, nós vamos entender de fato, versículo 8 do capítulo 1. Somos então curados para curar. Somos então curados para testemunhar a cura. É o que Jesus falou. Mas recebereis uma bomba de capacidade para que você possa ser minha testemunha. Testemunha é o seguinte, irmão. Quero falar para vocês o que Deus tem feito na minha vida aos 54 anos. Não sou rico. Poderia ter muito mais dinheiro. Muito mais. Não sou pobre.
tenho um casamento equilibrado, tenho filhos maravilhosos, tenho um filho de 25 anos que ainda serve a Deus por causa do meu testemunho e da minha esposa. Ainda não vejo. Cada dia eu escuto ele falando amém. Cada escuto eu vejo ele orando. Eu vejo ele defendendo. Mas é crente. E sou pai de um gordão lindo, que é casado com a pulguinha Molisa. Esse de uns anos para cá já tomou posição, já serve a Deus, já entendeu, é mais maduro. Nunca passei por vergonha, nunca passei por... Quantas pessoas já se levantaram, já falaram, mas o testemunho, o poder, fala mais do que qualquer outra coisa, está aí a igreja. Então nós somos curados para testemunhar a cura de Deus. Quando nós emergimos do Espírito Santo de Deus, nós somos curados, libertos e vivemos uma vida de testemunho.